título do nosso congresso é Casa de Raabe. Eu vou ler um versículo só, que está no capítulo 2 de Josué. O verso de número 1 diz assim, 2, 1. Se tiver aí, coloca também no telão. Mas diz assim, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Vou ler novamente, acompanhe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias. Diminui para mim um pouco aqui o som. Dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ficaram ali. Obrigado. Nós estamos aqui nesse congresso, no mês de fevereiro, iniciando os grandes movimentos da nossa igreja. Como devemos fazer? Pensando em evangelização e discipulado. Não há outra razão para a existência da vida da igreja aqui, senão evangelizar e discipular pessoas, alcançar pessoas para serem salvas. Aos que dizem que a igreja existe para adorar a Deus, é verdade, é uma das missões primordiais da igreja. Mas, deixa eu dizer para vocês, se não fosse a missão que Deus deu à igreja, de aqui neste mundo, alcançar pessoas para serem salvas, resgatar vidas que estão destinadas à morte, Jesus já teria voltado. Você diz, como é que você prova, pastor? Porque nós podemos adorar o Senhor no céu, nós podemos cantar, cultuar a Deus no céu, e lá é muito melhor. Seria até melhor quando a gente recebesse a Cristo Jesus, ser levado para o céu, porque excluiria o risco de fracassar, de se desviar. Então é uma missão principal da igreja adorar a Deus, mas ela não precisaria ficar na terra para isso. Ela fica na terra enquanto o evangelho não for pregado a cada uma pessoa, e enquanto as pessoas não tiverem ouvido a voz do evangelho. Essa é a razão pela qual a igreja fica aqui. Tem mais, se nós não valorizarmos essa missão que Deus nos deu, nós vamos morrer. Igrejas que não evangelizam e não discipulam, morrem. Igrejas que dependem só de templo e de culto, morrem. Ficam paradas, diminui. Não estou aqui para criticar ninguém, mas você pode ver que há tantas e tantas igrejas, que há 100 anos o templo é do mesmo tamanho, e o número de pessoas diminuiu ao longo daquele tempo. Em outros continentes, vários templos estão fechados porque não tem pessoas, igrejas estão sendo vendidos e virando boate, e virando lugares até de prostituição. Por quê? A igreja morreu porque não tinha missão para cumprir. Achou que era só bonitas músicas, bonitas catedrais, bonitos cultos, e se esqueceu. Ou a gente cresce, ou a gente evangeliza, ou a gente discipula, ou nós morremos como igreja do Senhor. Então nós estamos aqui exatamente para isso. Nós estamos aqui, amigos, para uma conquista. A Bíblia diz, não é aqui o nosso descanso. Desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e o Senhor te esclarecerá. Não é o nosso descanso. Quando tudo está muito bem, e a gente acha que não há o que fazer, nós estamos perto de morrer. Nós vivemos numa verdadeira conquista, semelhante à conquista de Josué. Josué e Moisés saíram do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã. E Deus disse, vocês vão viver naquela terra, mas vocês precisarão caminhar, caminhem. Vocês vão ter aquela terra por herança que eu dei, mas vocês vão precisar conquistar aquela terra. Conquistem. E como processo desse, logo no começo, Moisés mandou espias para ver a terra.
E eu não vou começar de lá. Eu vou pegar aqui de Raabe. No caso de Raabe, semelhante. Já haviam caminhado a maior parte da caminhada, mas agora iam colocar os seus, pela primeira vez, seus pés na terra de Canaã. E Josué resolveu confiar em espias, 2 espias. E a Bíblia diz, vocês leram comigo, de Sitim mandou Josué 2 espias para espiar a terra de Jericó. E eles foram, e quando foram à casa de uma mulher chamada Raabe, prostituta, e eles pousaram naquele lugar, casa de Raabe, a casa de Raabe que aqui está. Eu estou aqui hoje, certo de que esse ano, a partir de amanhã, nós vamos ouvir de grandes conquistas da sua família, da sua célula, do templo onde você se congrega, do bairro onde você mora e da igreja em Belém do Pará. Porque esse congresso é um congresso de Josués, esse congresso de conquistadores, este congresso é um congresso de espias, que espiam a terra, que veem como a terra está. Eu sou um Josué, mas eu sou também um espia. E por fim, não se assuste não, mas esse congresso é o congresso de espiões que vieram espiar a casa de Raabe e aprender com Raabe o que podem fazer para salvar a sua família e salvar na sua cidade os que queiram ser salvos da destruição. Casa de Raabe. Olha que eu tenho participado de tantos congressos, são 6 só aqui. E olha, um tempo desse, uma semana que passou aí, eu dei uma olhada na minha biblioteca e eu tirei uma porção de livro, acho que uns 500 livros. Uns 100 deles eu mandei para o pastor Alessandro. Era célula, livro que me deram, livro que eu comprei, livro que eu li. Uns outros 300, o Salomão disse, eu quero também. Olha que a gente tem pensado e estudado. Mas estudando com vocês e lendo com vocês no culto da família com a escola dominical, sobre o livro de Josué, e escrevendo com os meus netos, copiando o livro de Josué, logo no primeiro capítulo, quando o pastor Alessandro estava procurando um texto, tudo, nós conversamos um pouco, e o que a gente vai fazer? Aí tal, nós temos que ter um título assim que choque. Qual é o título? E lá no meio da nossa conversa saiu Casa de Raabe. Um disse assim, pastor, isso é loucura, os irmãos vão sentir ofendidos, ela é uma prostituta, e ninguém valoriza ela. E nós conversamos naquele gabinete rapidamente, e chegamos à conclusão de que a gente se impressiona com tantas outras histórias para aprender sobre célula missionária e célula familiar, mas que em nenhum lugar se desenvolveu algo tão importante numa família, no seio de uma família, quanto na casa de Raabe. Seja ela prostituta, seja ela pagã ou gentil, seja ela o que for, nós precisaríamos aprender aquilo que aconteceu na casa de Raabe. Nós precisamos como espia. Josué disse, vão lá, espiem a redondeza, espiem a cidade. E eles, dirigidos pelo Espírito de Deus, eu acho que nenhum de vocês duvidam, para conhecer bem a redondeza, conhecer bem o bairro, conhecer bem a cidade, ver as suas fragilidades, ver as suas necessidades, eles foram dirigidos e eles foram a um laboratório, a um lugar onde todas as informações estavam disponíveis, que era exatamente a casa de Raabe. Eu não vou me deter sobre o fato, qualquer outro fato, de justificar a Raabe, julgar Deus. Por que Deus? Por que casa de prostituta? Isso é para quem não tem o que fazer e quem quer se desculpar. O que interessa é saber e perguntar assim, se Raabe era uma prostituta
e ela conseguiu ser e fazer o que ela fez, o que é que eu, que sou um crente antigo, por que eu não consigo ser nem o que uma prostituta é? Se Raabe, considerada prostituta, proscrita, desprezada, ela conseguiu fazer e atrair a atenção de Deus, para que os filhos de Deus, enviados de Deus, sentissem que a casa dela era um lugar importante. Por que eu tenho 40 anos de crente, tenho título de pastor, terceira geração, e a minha casa não tem significado nenhum, é igual qualquer outra no bairro onde está? Se Raabe, com a história, a prostituta, pagã, não gentil, não judaica, não judia, ela conseguiu em poucos dias, e quando a gente fala em poucos dias, nós estamos falando de 10 dias, fazer com que seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, seus cunhados, suas cunhadas, seus sobrinhos, seus netos, sua fazendinha, sua criação toda fosse salva da destruição e ficar debaixo da proteção do seu teto, que antes até sua família desprezava. Por que eu não consigo em casa, nem que meu marido me ouça, nem que minha esposa queira cantar um hino comigo, nem que meus filhos, o que está acontecendo, os meus filhos não estão conseguindo, e ela, prostituta, conseguiu. Essa deve ser a nossa pergunta, e por isso, casa de Raabe, abra o olho, arregale o olho, seja um espião dentro da casa de Raabe, volte para casa, e eu não vou tecer comentário demais, porque não é pelo tempo e coisa nenhuma, mas ela é mencionada 11 vezes só na Bíblia, e é tudo concentrado no capítulo 2 e no capítulo 6 de Josué. É uma bela história, você já estudou. Quantos aqui estudaram lá na nossa culto da família com escola dominical, estão estudando Josué? Levante o braço. Levante o braço, isso. Quantos aqui na célula missionária estão utilizando o roteiro que a gente estudou sobre Raabe? Levante o braço, o roteiro sobre Josué. Se você não fez, faça, está fazendo falta. De tal modo, meus amados amigos, que essa história, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de salvação, companheiros de conquista de almas, meus irmãos e minhas irmãs, pastores comigo de grupos pequenos ou de células, vocês são verdadeiros pastores comigo, de tal modo que esta mulher mereceu ser chamada, em Mateus capítulo de número 1 e verso 5, ser chamada como uma das antecessoras, geradoras da geração que produziu Jesus. Mateus capítulo 1 e verso 5, aqui já não se diz mais desta mulher, que ela era, olhe só, e Salmão gerou de Raabe e a Boaz. E este de Rute gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, o verso 6. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão. E nós vamos chegar em Jesus. Esta mulher, antes prostituta, esta mulher antes desprezada, meretriz, sem sentido e sem significado, ela é incluída na genealogia, nos antepassados. Por ela passou Jesus. E no capítulo de número 11, verso 31 de Hebreus,
há uma referência sobre esta mulher. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Hoje nós estamos aqui e eu quero concluir fazendo uma oração a Deus. Se você diz que a casa onde você mora, alugada ou não, ou própria, não é um lugar próprio para células missionárias, venha na casa de Raabe. Por que sua casa é pior do que a casa de uma prostituta? Ou você é pior do que a prostituta? Será que nós não podemos ser pelo menos iguais? Não na profissão, mas no compromisso. Será que ao sair desse congresso, você não pode sair daqui dizendo assim: eu estou desafiado, eu vou sair daqui porque minha casa não vai ser pior do que uma casa que serviu para prostituição e não abriga um lugar de bênção e de salvação para as pessoas. Você vai dizer: minha casa vai ser melhor. Ou seja, lição: qualquer casa é ótimo. E Raabe, se você quiser aprender, disse: até a casa da prostituição. Valorize a sua casa, gente. Você quer enobrecer sua casa? Tornar sua casa nobre? Não despreze. Como é que você faz isso? Dê um jeito da sua família buscar na casa onde você está alimento e presença de Deus e proteção de Deus para o que vem pela frente, pelo futuro e pela destruição. Sua casa pode ser melhor do que isso. Minha pergunta para você, de vez em quando eu fico pensando como é que Jesus se sente. Todos nós somos acostumados a ir à casa de Deus. A gente diz: vamos à casa de Deus, vamos ao templo. E quase sempre nós que somos pastores, a gente enfrenta. Por exemplo, um tempo desse, eu enfrentei uma pessoa que me mandava e-mail toda vez, dizendo assim: que vergonha, pastor. O templo central deveria ter cadeiras almofadadas com braço, e ali é banco de madeira. Ela não sabe que aquele banco de madeira é mogno, vale mais do que uma cadeira almofadada, e foi feita pelos nossos pioneiros. E ele dizia assim: que vergonha, que vergonha. Nós somos capazes de reclamar da casa de Deus e dizer assim: eu quero ir à casa de Deus, e a casa de Deus tem que ser confortável, e a casa de Deus tem que ser assim, tem que ser assado. Deus tem que ter uma casa para eu ir, e o pastor tem que providenciar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E se Deus sentar na sua cadeira e no seu lugar e disser: eu gostaria de ir à casa sua, Ele tem direito, sem reclamar, do jeito que é a sua casa. Você quer a casa dele para você, luxuosa, com ar-condicionado e com tudo, mas a casa sua, que ele gostaria de dizer: eu gostaria de morar, eu gostaria de ir, eu gostaria de me encontrar com um grupo de pessoas na minha casa. Você está disposto a oferecer? Você está disposto a oferecer para Deus? Ou não? Quer dizer que só você é que tem direito da casa. Fique em pé comigo. Casa de Raabe. Qual a lição que você vai tirar? Talvez você só tenha criticado, só tenha visto defeito na casa de Raabe. Eu fico impressionado com Raabe, porque para mim, quando os espias chegaram na casa de Raabe, ela já era nova convertida. Porque ninguém poderia, como Raabe, receber os emissários do povo de Israel como ela recebeu. E mais, no dia que ela recebeu, ela não duvidou, ela não perguntou. Pelo contrário,
ela fez a maior pregação que podia existir exatamente num dia. Quando eles chegaram lá, para a casa dela, primeiro, ela foi escondê-los. E ela disse para eles assim: eu sei quem vocês são, e eu sei o que o Deus de vocês tem feito por vocês desde que vocês saíram do Egito. E eu quero dizer para vocês que aqui em Jericó está todo mundo se derretendo, desmaiando de medo, porque todo mundo sabe que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e Deus embaixo da terra, louvado seja Deus. Ela pregou para os enviados de Deus. Ela foi logo pregando. E ela não foi muito protocolar. Na conversa com eles, lá no eirado, antes deles dormirem, ela foi lá e disse assim: eu sei que Deus já entregou essa cidade para vocês, e que este povo é um povo de duro coração, e que essa cidade não vai se entregar. Ela vai brigar até morrer o último, ela vai brigar com vocês. Mas eu sei que Deus já entregou para vocês, e eu gostaria de fazer um pedido a vocês. E os homens de Deus disseram: qual é o pedido? E ela disse: assim como eu fui misericordiosa, e assim como eu fui cordial com vocês, que vocês salvem a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, dos meus irmãos, tudo que é nosso, que vocês não destruam. E os servos de Deus disseram: fechado, nossa vida responderá pela sua fé, responderá pelo seu pedido. E essa mulher já era tão crente, tão pregadora, nova convertida, não tinha ainda nem se batizado, porque não precisa. Para ser líder de célula, não precisa nem ser batizado. A sua desculpa com 10 anos, com 20 anos, de que você não pode, você não sabe, você não é desculpa esfarrapada. Vá na casa de Raabe, aprenda com Raabe, espie a casa de Raabe. Pelo contrário, você não está fazendo porque é crente velho, cansado, já está cego, já não vê a necessidade de Jericó, do seu bairro, que está sendo destruído pela droga, pelo crime, e sua casa pode ser o único reduto. Não se ouve do traficante metralhando casa de crente, mas mandando o filho deles para lá para ser salvo. Onde você estiver, e quando ela terminou o papo, assim como nós vamos terminar daqui a pouco esse congresso, ela disse: já que está resolvido, agora, olha aqui, ó, olha essa corda, eu vou mostrar para vocês como vocês devem se preocupar com quem está em perigo. Eu vou mostrar para vocês como vocês têm que ter pena de quem está morrendo pelo diabo, de quem a morte está procurando, precisa de refúgio, precisa de esconderijo. Os soldados vieram aqui para pegar vocês, mas eles não vão pegar vocês não. Olha aqui essa corda aqui, ó. Desçam por aqui. Interessante, crente de 40 anos, de 80 anos, israelitas, a neoconvertida prostituta foi que ensinou eles. Desçam por aqui, subam para aquela montanha, fiquem 3 dias, depois vocês desçam e voltem para Israel, que ninguém vai pegar você. Quem acreditaria num reconselho de uma prostituta? Mas a mulher estava cheia da graça de Deus. E você sabe por quê? Na casa dela, ela era autoridade. O Espírito de Deus enche do seu poder quem se levanta dentro da casa para ser referência. Você vai profetizar, você vai fazer coisas que você nunca fez, se você se levantar dentro da sua casa. Você vai ordenar bênção na casa e no bairro. E eles desceram, humildezinhos, sustentado por uma mulher prostituta. Mas antes de descer, eles disseram assim: olha, vou fazer uma coisa com você. Nada disso vai acontecer
Se no dia que nós viermos aqui e que Deus vai destruir Jericó, essa corda escarlate, carmesim, cor de sangue, não estiver nesse mesmo lugar como sinal, porque nós não conhecemos a cidade. Na época deve ser uma guerra violenta no dia que for ser destruída, mas nós vamos olhar. A única coisa que nós vamos querer saber é: nesta casa habita o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Habita a esperança e a promessa do Cordeiro. Nessa casa tem a marca do sangue. Esta casa hospeda fé em mim. E vocês sabem, na hora da destruição, a primeira coisa que eles fizeram, foram e de longe eles viram e lá pegaram Raabe, família, pai, bens e tudo, e ela não pereceu. Não nos comove isso? Levante a mão para o céu comigo. Eu queria pedir para você fazer uma oração comigo. Se você não quiser se envergonhar, se quiser se envergonhe. Eu sou pastor e hoje eu vim aqui pedir: Deus, me dá a unção que você deu para Raabe. Levante a mão para o céu e diga: Deus, me faz como Raabe, dentro da minha casa, no meu bairro, na minha cidade, Senhor. Me dá iluminação, me dá unção, me dá ousadia. E diga comigo: me entrega, Senhor, a minha família de volta para Ti, na minha casa. Me ajuda a ser refúgio na minha casa. Me ajuda a ser reconhecido como a casa onde o sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar todos os pecados. Amém.